Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro AgriCast. E hoje estamos aqui com o nosso querido pastor Edson para responder as perguntas desse primeiro AgriCast que estaremos fazendo em homenagem ao Dia do Pastor. E para introduzir esse assunto, eu gostaria, pastor, que o senhor dissesse o que é o seminário, porque algumas pessoas sabem o que é, tipo, nossa, já ouvi falar de seminário, mas não sabem muito bem como funciona, o que é. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para a gente. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre seminário. Seminário é algo que nos nossos dias tem acabado, está bem diferente. Mas o Seminário Batista do Cariri é um seminário interno, né? E hoje, assim, os seminários internos não está tendo muito comum. A gente conhece um em São Paulo e outro aí no Cariri, que fica lá em Juazeiro do Norte. Aliás, agora fica do Crato, né? A cidade do Crato. Iniciou em Juazeiro do Norte e está no Crato, lá no Ceará. Seminário é um dos... Nós temos 6 ou 7 seminários no Brasil, Batista regular. O Seminário Batista do Cariri é o melhor, no sentido que ele foi praticamente um dos primeiros, né, de São Paulo e lá do Juazeiro do Norte, foram os primeiros dos seminários. E ele é um seminário que tem uma estrutura muito boa, né, tanto para estudantes internos, né, como estudantes externos, né, no sentido de que o curso ele é interno, então a pessoa fica morando lá, né? Morando lá, pode ser família, pode ser pessoa sem família, solteiro ou casado. O seminário dura assim quantos? 4 anos. O estudo do seminário de teologia é de 4 anos. Então é um tempo especial que a pessoa passa lá, cria um vínculo muito grande, não só com os professores, mas também com os colegas, né, que fica para toda a vida. É uma escola realmente Muito boa, muito teologicamente dizendo, é uma escola que ensina realmente como em todas as áreas da teologia, né, e todas as vertentes do conhecimento da palavra, que é necessário que um pastor ou um missionário precisa aprender sobre a palavra de Deus, ter conhecimento para aplicar. Né? Então, assim, o Seminário Batista Cariri é um seminário muito bom, muito bem visto. Ele não é muito divulgado, né? Passou muitos anos sem divulgação, agora que eles estão começando a divulgar mais. Mas antigamente, por si só, as próprias igrejas que já sabiam enviavam os jovens que queriam começar a sua vida como pastor de acordo com o chamado de cada igreja. Já iniciando assim sobre esse seminário, uma das perguntas que foram enviadas é: qual foi a fase da vida que o senhor mais gostou? Na sua época no seminário ou já ministrando na igreja, como pastor? Nós temos 2 cenários diferentes, certo? No seminário você está lá aprendendo, é uma coisa fascinante. Você está na tua igreja e tal, e de repente você vai para o seminário. Então, o seminário é um lugar de aprendizado, você vai aprender, você vai estudar muito, assim, praticamente todos os dias tem provas, né? Você tem que você aprende a como pregar, como falar do Evangelho, né? Assim, muita coisa, são muitos livros, muitos estudos, mas às vezes a gente passava a noite estudando para poder fazer uma prova no outro dia. Então, assim, muito puxado, né? Exige muito, na realidade você tem que se dispor totalmente. Você deixa da sua vida e vai lá, internamente você vai só estudar. E aí você tem que ter recursos para isso, tem pessoas que ajudam e vai. Mas assim, esse é o primeiro cenário, que é o seminário. Quando você termina o seminário, aí você vai enfrentar agora na prática tudo que você aprendeu. Mas ainda assim, nas igrejas, a igreja que chama o pastor, ele também vai continuar aprendendo. Porque é diferente você aprender teoricamente e você aprender na prática. Né? Então você vai sempre aprender, você nunca para de aprender. E o pastor ele tem que sempre se aprimorar, porque as coisas vão mudando, as gerações vão vindo, e aquele pastor que fica muito tempo nesse ministério, ele tem que estar sempre acompanhando o que está acontecendo. Então o crescimento existe, por exemplo, se a gente pensar em 10, 20 anos atrás, a gente vê que a igreja mudou bastante nos nossos dias. Então você tem que estar sempre acompanhando essa evolução, que é positiva, o crescimento, que é positivo e às vezes negativa. Então você tem que estar ali sempre colocando a teologia, a palavra de Deus, de uma forma especial, para que as pessoas possam crescer espiritualmente, entender melhor, mesmo com circunstâncias diferentes. A tecnologia, por exemplo, mudou muito o ritmo de antigamente, né? Então, assim, você tem que se adaptar. Então, para isso, você tem que continuar aprendendo a teologia de uma forma mais profunda possível para poder acompanhar as mudanças das novas gerações. Principalmente hoje em dia que a tecnologia é tão forte, assim, pastorear na igreja já com tecnologia, essas coisas, foi muito difícil lidar com essa mudança? Porque... Sim, eu creio que os pastores que estão nessa transição, né, que começaram um pouco mais atrás e tem mais anos de caminhada, né,
eles enfrentam uma barreira maior nessa questão. Na realidade, quem entra hoje já entra com a tecnologia, né? Se um jovem vai para o seminário hoje, ele já vai com toda aquela bagagem. Mas para você ter uma ideia, quando eu comecei no meu seminário, só havia um jovem lá que tinha um laptop, para você ter uma ideia. E as pessoas, a maioria das pessoas, antes de mim, tudo era na máquina de datilografar, né? Então, assim, era coisa assim que vocês nem imaginam. Então, era muito mais difícil. E aí você tinha que esperar a vaga, era uma coisa bem mais distante, né? Comunicação e tudo. Então, é bem diferente. Mas você tem que adaptar, mas que a teologia ela sempre vai ser a mesma. O conhecimento da palavra sempre vai ser a mesma. O entendimento da palavra, a interpretação da palavra sempre vai ser a mesma. A gente tem que saber aplicar nos nossos dias. Nessa sua trajetória do seminário, teve algum momento que marcou, assim, que o senhor mais gostou do seminário? Certo. Nós temos um momento muito bom. São momentos bons, né? A gente tem dois momentos bem interessantes. Logo no início, quando você entra, é uma novidade, é uma coisa assim, você está entrando num ambiente bem diferente, onde todos aqueles que estão indo, tanto os professores como também os alunos, eles estão com um objetivo só, né? De aperfeiçoar o conhecimento. Então, esse início é muito fascinante. Você entra num lugar, é como se fosse uma área diferente, né? Do mundo. É como se fosse um lugar protegido do mundo, vamos dizer assim. Eu sei que na minha época, a gente criou um vínculo muito grande de família, né? Como se fosse uma grande família, né? Então, esse foi um momento bem especial. Aí você disse o quê? Você perguntou além do... Ou só sim, só no seminário você está falando, né? Pronto. E o momento mais... o outro momento foi a finalização. Porque tanto ele é emocional, ele é de alegria e emocional, porque a gente vai se desvincular daquela família, né? Que a gente convive ali, aniversário, a gente estava junto, os momentos em que o seminário também promovia muitos eventos, né, missionários, todo mundo está junto ali, trabalhando. Aí quando a gente chega no final, que a gente pensa assim, agora a gente vai ter que se separar, a gente vai ter que ir cada um para a sua igreja, que foi chamado, então, ali foi um momento emocionante, porque é o final de você fazer os testes finais, de você ser examinado por uma banca, por exemplo, então é tensão, mas quando passa essa tensão, a gente tem essa alegria de estar finalizando aquilo para recomeçar e aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu. Um dos momentos mais marcantes que a gente tem no seminário, apesar dos desafios que nós temos, até financeiro e tudo, foi o momento em que a gente, toda manhã, tinha um intervalo de 10, 15 minutos, que a gente tomava um lanche, todo mundo estava junto, e a gente orava uns com os outros. Então, esse momento aí foi marcante. Então, a gente escolheu uma pessoa para ficar, outro aluno para ficar orando um pelo outro, conversando sobre as suas necessidades, seus objetivos. Então, a gente fazia isso. Isso ficou muito marcante durante todo o seminário. Exatamente quando termina é triste. Aí você sente essa falta. Sente a falta do nunca perde o vínculo, mas cada um no seu lugar. Eu tenho amigos que estudaram comigo que estavam lá no Gâmbia, agora está lá no Portugal, está fazendo um trabalho missionário lá. Então, assim, você sente essa falta. Muito bom. Nessa trajetória do seminário, qual foi um dos maiores desafios quando você foi? Pronto, o meu maior desafio foi justamente, como todos têm, é a questão financeira, por exemplo. O seminário tem um custo muito elevado, lógico, muito elevado, mas é de excelência, né? O ensino é muito bom e você tem que ir na dependência, por exemplo. Se você tem alguém que ajude, como as igrejas fazem isso, né? As igrejas elas pagam geralmente os estudos do aluno, né? Na minha vez, assim, a minha igreja ela tinha enviado anteriormente vários alunos. E esses alunos foram pagos pela igreja. Quando chegou no meu momento, a igreja não tinha condição. Então esse foi um desafio, um dos desafios maiores. O que aconteceu? Eu consegui uma ajuda de um missionário para pagar o meu estudo. Isso foi uma bênção muito grande. Agora, o maior desafio foi o seguinte: eu tinha que continuar trabalhando, né, para ter o sustento da minha família. Então, qual foi o maior desafio? Eu fiz 3 coisas durante os 4 anos de seminário. Eu tive que estudar no seminário, e o estudo do seminário é puxado. Você começa às 7 horas da manhã, vai até meio-dia. Quando for à tarde, você vai para a biblioteca, vai fazer os seus trabalhos, vai fazer as pesquisas, né? Pronto, isso é todo dia. No outro dia, aí você tem que preencher uma apostila enorme, no outro dia ser corrigida. Então, assim, é tempo que você gasta só no aprendizagem, né? Só que eu tinha que trabalhar. Então, quando eu estava sem sustento, para sustentar a minha família, aí me chamaram para eu ensinar numa faculdade. Eu sou formado em economia e fui dar aula de economia na faculdade de administração. Então eu tive que fazer o seguinte: eu tinha que estudar no seminário de manhã e à tarde, preparar as minhas aulas de economia e à noite ensinar a semana toda. E além disso, eles exigiram que eu tinha que fazer uma pós-graduação de administração para poder dar aula. Também eu fiz. Então todo esse tempo, nesses 4 anos, eu fiz tudo isso. Não soube como foi que eu consegui fazer isso.
Mas Deus foi muito gracioso comigo. Mas o maior desafio foi esse. Eu ter que fazer seminário e ao mesmo tempo ter que trabalhar para sustentar. Com certeza foi muito exaustivo. Né? Muito exaustivo, foi muito. Mas assim, você sentia que Deus estava lhe conduzindo, porque o professor mesmo, o diretor, dizia assim: você não pode fazer porque a gente tem créditos. Cada semestre tem um crédito. Então a gente tem crédito máximo, que é o mínimo. Se eu escolhesse crédito, por exemplo, se eu escolhesse 15 créditos, eu teria que terminar o seminário em 6 anos. Mas se eu escolhesse 21 créditos ou 22, acho que era o máximo, eu poderia terminar junto com a turma em 4 anos. Eu resolvi terminar em 4 anos. Então foi muito mais puxado. E já observando um pouco essa parte do seminário, como o Senhor descobriu esse chamado para ser pastor? Como é que surgiu esse chamado foi interessante, porque Deus tocou no nosso coração, no meu coração e no coração de Cida, ao mesmo tempo, né? Eu tinha 30 anos, né? Converti com 30 anos. E assim que eu me converti, eu senti que eu poderia ser um pastor, mas era muito difícil, porque eu tinha uma carreira, eu era gerente financeiro da indústria, de calçados, eu ia ensinar na faculdade, tem um monte de coisa aí. E eu tinha que deixar tudo isso. Não era fácil. Eu tinha que deixar porque eu sabia que era um trabalho integral. Por isso que Deus me deu essa condição de eu continuar trabalhando e estudando. Mas foi muito difícil porque esse foi um desafio maior, né? Eu ter que deixar tudo. Então Deus foi me levando em umas condições na qual chegou um momento que eu recebi uma promoção. Eu morei em Salvador 6 meses, uma promoção que eu recebi da empresa que eu trabalhava. Mas aí existia uma corrupção muito grande na empresa, eu descobri. Então eu tive que pedir demissão, porque eu estava sendo pressionado por algumas pessoas que estavam fazendo coisas erradas. E não resolvi o problema. Então eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão, eu voltei para Juazeiro do Norte, no Ceará, aí eu já voltei com aquilo que já estava na minha mente e no meu coração, que foi o seminário. E eu fui. Bom, era a circunstância. Deus me levou para isso. E aí ele me tirou tudo. Depois ele me devolveu até algumas coisas para me continuar o meu sustento. E me deu condição de terminar o seminário, mesmo trabalhando. Mas no momento em que eu ia fazer o seminário sem nenhum recurso. Aí Deus nos deu o recurso necessário. Então foi um momento mais desafiador para mim. Aí isso aconteceu depois de 11 anos. Eu me converti com 30 e só fui para o seminário com 41 anos. Então eu fui mais tarde do que os outros. Deus foi preparando tudo para você conseguir o seminário. Exatamente. E quando eu cheguei lá, na minha turma teve mais uns 3 que também teve um que está em Portugal, que era missionário, o pastor Heron, que ele é um ano mais velho que eu. Então, assim, a gente deu certo nas coisas, a gente orava junto, o desafio dele de ir para o Gâmbia e tal, aquele negócio. Então foi um tempo muito bom, Deus foi encaixando todas as coisas, muito gratificante. Pergunto agora, como o senhor se sentiu a administrar a sua primeira igreja? Pronto. Quando você sai do seminário, com toda a bagagem teórica, e agora você vai começar o seu primeiro ministério, foi desafiador. O missionário que fundou a igreja, ele ia voltar para os Estados Unidos. E o que ele fez? Ele me chamou para eu pastorear. Eu ia ficar na igreja que eu fui enviado, para ser co-pastor do pastor. Mas aí eles decidiram me liberar para eu pastorear a primeira igreja sozinho. E essa igreja já tinha sido pastoreada pelo primeiro pastor brasileiro, eu fui o segundo. E assim, essa igreja ela tinha muitos problemas, tinha poucas pessoas, e o missionário me chamou e disse assim: eu vou me mudar para os Estados Unidos, mas quero que você tome de conta dela, mas ela não pode pagar nem um salário mínimo para você. Você aceita? Eu digo: aceito. Eu fui sem condição financeira. Depois ele falou comigo, aí falou com uma das igrejas dos Estados Unidos, e eu me tornei um missionário nativo, recebendo alguns recursos dos Estados Unidos. Isso ajudou. Mas eu trabalhei na igreja para que elas pudessem sustentar um pastor. Depois de 3 anos, que eles puderam sustentar um pastor, aí eu saí da igreja porque eu lutei muito para implantar muitas coisas, como, por exemplo, uma escola de música, que eu não consegui. Recebi recursos dos Estados Unidos para fazer uma escola de música, evangelismo de crianças, muitas coisas que eles não estavam assim, eles dependiam totalmente do missionário, né, para fazer tudo. Então, assim, eu lutei muito com a igreja. Aí eu resolvi sair, depois de avisar para eles 6 meses para eles. Quando foi no dia de eu sair, aí ele disse: pastor, não, a gente vai pagar para o senhor, quanto é que eles vão pagar? Ele disse: vai cobrir. Eu disse: não é por dia que eu estou indo. Aí ele disse assim, aí eu disse para eles: olha, vocês pegam esse dinheiro e vai sustentar um novo pastor que virá. Aí eu entreguei para eles 2 pastores para tomar de conta. O pastor que ficou lá passou 13 anos depois. Então, assim, foi um momento muito difícil, mas graças a Deus foi suprindo a nossa necessidade. Foi
gratificante a sua primeira igreja? Assim? Foi muito E um bom. desafio também, né? Porque foi a primeira igreja. Assim, Sim, foi um desafio. Colocando na prática. Na prática, exatamente. Eu só senti muito que eu tive que sair, mas depois a igreja foi Você ficou quanto tempo nessa primeira igreja? Só 3 anos. Só 3 anos. Depois da segunda eu fiquei 9 anos. De lá eu vim para cá. Essa daqui é essa Terceira igreja. Nosso intuito é ficar numa igreja. Mas nem sempre é assim. A gente conhece pastores que estão há 35 anos na mesma igreja. Mas aí depende muito, né? Assim, é ruim mudar de pastor. É bom quando o pastor chega e vai até o final. Mas às vezes eles estão num plano maior para a igreja. Então, assim, exato. A gente é levado não por decisão própria, mas sempre com oração. Esperando que o Senhor nos mostre o que a gente tem que fazer. Porque você está numa cidade muito boa, como João Pessoa. Eu vim para cá porque eu sabia que Deus me chamou para cá, para cumprir um propósito. Eu não sei se já foi cumprido, se vai ser cumprido ainda. Mas aí é gratificante você saber, mesmo com todas as lutas que nós temos, saber que Deus é conosco, está nos direcionando para fazer a obra dele.